Bem, vamos iniciar então nossa primeira aula. Espero que tenham visto o vídeo de apresentação que eu postei lá no dia 3, mas voltado principalmente para quem nunca foi meu aluno, mas é legal todo mundo ver. E também no dia 3 eu postei lá 2 tópicos para vocês iniciarem aí o nosso caderno, que serão os primeiros assuntos que nós vamos abordar. Nessa nossa primeira aula, entretanto, eu vou conversar com vocês sobre assuntos gerais que irão nortear, ou que eu vou utilizar para balizar e nortear o curso que eu vou aplicar ou dar para vocês esse ano. Nós vamos estudar os tempos atuais, o século XX e os tempos atuais. Entretanto, eu quero que a gente compreenda esse nosso período, o período da nossa vida, como parte de um processo longo que se iniciou há milhares de anos atrás, com o surgimento da civilização humana. A história, ele estuda o quê? O desenvolvimento da civilização humana através do tempo. Nós não estudamos a pré-história, o grupo, o bando paleolítico, lá, o troglodita da Idade da Pedra, não é assunto para nós. Nós estudamos a civilização e compreendemos que este foi um patamar superior que a humanidade alcançou na sua existência sobre a Terra, há mais ou menos 6.000 anos atrás, quando surgiram ali em torno do mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, no subcontinente indiano, no litoral da China, junto aos grandes rios, surgiram os grandes impérios, as grandes civilizações. E o surgimento da civilização, o Egito Antigo, enfim, ele foi um grande marco de desenvolvimento para nós. Porque o que é a civilização? A civilização foi quando nós construímos um conjunto de complexos laços sociais, econômicos, mudou a nossa composição familiar, de forma que nós pudéssemos viver em grandes grupos humanos em condições de previsibilidade. Foi quando nós começamos a poder estocar a produção no outono para comer no inverno. Quando nossos ancestrais passaram a poder viver sem ter que ter um porrete ou uma espada a seu lado para usar a qualquer momento. Quando surge o Estado, quando surge uma instituição que oferece regras, leis que todos devem seguir, né, e que garante, vamos dizer assim, a previsibilidade, quando todos sabem as regras do jogo. Não que em seu surgimento a civilização tivesse sido lá um paraíso para todos os seres humanos. Bom, primeiro que nem todos alcançaram ou lograram a civilização ao mesmo tempo. Esses impérios todos tiveram que conviver com a barbárie. Na China, os imperadores de várias dinastias construíram uma muralha imensa para os proteger dos nômades que viviam nas estepes da Ásia. O Império Romano no Ocidente foi destruído como? Pela chegada de milhões de invasores, uma migração em massa de povos que os romanos chamavam de bárbaros. Mas esses impérios, justamente talvez por causa disso, viviam sob a égide da espada. O poder na antiguidade, nessas grandes sociedades, era oriundo ou vinha da capacidade de fazer a guerra, da capacidade e habilidade de exercer a violência. A espada era a lei e a forma de exercê-la. É verdade que alguns desses impérios tinham condições melhores para a vida, por exemplo, o Egito Antigo. No Egito Antigo, as mulheres gozavam de uma condição legal e social que faria inveja, certamente, à grande maioria das mulheres do nosso tempo atual. Outros, os hititas, caracterizavam pela crueldade, aplicavam horrores, verdadeiro sadismo com os povos que conquistavam. Mas, sejam os mais brandos ou os mais tolerantes, a força era a lei. E isso vigorou até mais ou menos 2.000 anos atrás, quando nós vivemos um grande avanço civilizatório.
quando acabou a antiguidade, começou a era medieval. E isso foi marcado principalmente por um enorme progresso representado pelo surgimento das grandes religiões monoteístas. O Siddhartha, o Buda, lá no Egito, na Índia, o taoísmo, o Confúcio, na China, e aqui mais próximo de nós, vindo do judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O surgimento dessas religiões monoteístas foi impressionante porque elas disseminaram-se rapidamente, numa velocidade incrível. O cristianismo, por exemplo, surgiu na Palestina, um lugar remoto do Império, e em 100 anos estavam espalhados por todo o mar Mediterrâneo. Os muçulmanos, a religião islamita, em 622 foi a Hégira, o início da pregação lá do Maomé. 100 anos depois eles estavam espalhados por todo o Oriente Médio. E por que isso? Porque essas religiões monoteístas, elas ofereciam às pessoas uma religião de conteúdo ético. O que são os mandamentos, claro, os 10 mandamentos? São uma limitação imposta por um ser superior divino que comanda a todos. E vejam, isso é uma novidade muito importante para os cristãos, para os muçulmanos, porque o Deus é um só e comanda tudo, mesmo quem não é cristão, mesmo quem não é muçulmano, toda a natureza. E estas leis, esses mandamentos, tanto a religião muçulmana também, apesar de muito preconceito que seja contra ele, é uma religião caridosa. O fundamento dessas religiões é a proteção das pessoas mais fracas, mais vulneráveis. Lá na Península Arábica, séculos e séculos, aquelas tribos se matando, se estrucidando lá por um oásis, um olho d'água. O Maomé aparece com o quê? Com a proposta de piedade, de fraternidade, de dividir o sal, a mesma que o cristianismo. E isso tem um impacto muito grande entre as pessoas. E essas leis morais das grandes religiões, não matar, não roubar, enfim, elas acabam se tornando em elementos incorporados à civilização humana. Hoje, por exemplo, isso são questões consensuais em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa. Ninguém consegue matar o outro. Coisa que na antiguidade era comum, vulgar, entendeu? A vida humana, enfim, não tinha lá grande coisa. Se você falasse em aborto, por exemplo, lá em Roma antiga, ninguém ia morrer de rir, não faz sentido isso. Por quê? Porque os filhos indesejáveis, eles nasciam e eram jogados fora no lixo. A vida humana não tinha a dimensão que foi trazido por essas grandes religiões que acabaram ocupando uma posição dominante na sociedade. Durante a Idade Média, o maior exemplo é a Europa feudal. A Europa feudal, que era o casamento entre a cruz e a espada. Foi a religião, a Igreja Católica, que ofereceu a organização, o arcabouço em uma sociedade para legitimar o poder dos guerreiros bárbaros invasores. No Oriente, até hoje, cara, até hoje você vê, a Arábia Saudita, que é um país grande e importante, não tem constituição. A lei é a lei de Deus, é a Sharia, o Corão, entendeu? Então, o poder religioso mesclou-se ao poder secular. E a cruz e a espada, não se dê, no Oriente era a cruz e o crescente, né? E o poder dessa aliança dominou o mundo por 1000 anos, ou mais. Agora, há 500 anos atrás, tudo mudou. E um novo avanço civilizatório começou a se descortinar para a humanidade. Em 1500, mais ou menos, comerciantes enriquecidos na Itália pelo comércio com o Oriente, através da Rota da Seda no Mediterrâneo, criaram uma instituição que mudou o mundo, o banco. O banco mudou o mundo porque ele trouxe um novo elemento de poder na sociedade, o poder do dinheiro.
Não do dinheiro, porque o dinheiro sempre existiu, mas do capital. O capital, o dinheiro que pode virar dinheiro. E isso modificou a nossa sociedade, foi também um avanço civilizatório. O capitalismo libertou a humanidade se libertou dos duques, do poder dos condes, dos barões. Em 1792, o rei Luís foi guilhotinado na França. Poucos anos depois, o Napoleão levou a revolução para toda parte e esta revolução trouxe para o mundo uma peça da maior importância que até hoje é um bem inestimável para todos os seres do planeta, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. O capitalismo trouxe abundância com suas fábricas da Revolução Industrial, né? Criou condições para a produção de mercadorias e bens e consumo impensáveis. Na Idade Média, um homem pobre vivia a sua vida inteira com a mesma muda de roupa. E quando morria, possivelmente haviam interessados lá no espólio. O capitalismo mudou isso. O capitalismo trouxe para o mundo uma nova visão da sociedade, muito influenciada pelo surgimento da transformação que ele promoveu dentro do cristianismo, com a reforma religiosa, que foi a introdução do pensamento prospectivo, o pensamento para o futuro, de acumular riqueza, de produzir para as gerações subsequentes. O capitalismo trouxe grande avanço, aumentou a população, porém, ele surgiu e até hoje ele lida com dois graves problemas que parecem marcar no futuro ou estarmos vivendo uma nova evolução civilizatória. Porque vamos entender como isso, a civilização está caminhando, nós vivemos no estado atual e o que vem atrás faz parte de nós. E esse novo marco civilizatório é caracterizado pelo mesmo lá de no começo, pelo combate à barbárie, pela busca da civilização, porque o capitalismo, ao mesmo tempo que cria riqueza, ele gera uma pobreza enorme para grande parte das pessoas. A cidade industrial lá da Revolução Industrial era um matadouro. E isso vem até hoje com condições terríveis de vida para a maior parte dos trabalhadores e a maior parte do mundo. E isso trouxe o quê? O surgimento de uma nova força, uma nova reação. Os trabalhadores se organizaram e surgiu um movimento, primeiro os anarquistas, depois socialistas, os partidos comunistas, enfim, uma grande corrente com várias formas de expressão que na verdade significam o quê? A forma de a nossa civilização buscar um novo modelo que abrigue a inclusão, que abrigue que venha a expandir toda essa prosperidade, toda essa riqueza e toda essa liberdade que nos trouxe o capitalismo. E o estudo das coisas antigas e modernas sob a perspectiva histórica da filosofia, da sociologia, que na verdade as ciências sociais são uma só, têm o mesmo objetivo, apenas um enfoque diferente, no meu entender é fundamental e nós temos que atentar para isso, para que nós possamos identificar ao nosso lado onde está a civilização, onde está o caminho para o progresso, e identificar onde está a barbárie. Porque o bando pré-histórico do Neolítico de 50 mil anos atrás ainda existe até hoje. E você pode facilmente identificá-lo em grupos sociais existentes aí, em bolhas na internet, o que era esse bando primitivo. Ora, um grupo unido pelo medo, o medo da tempestade, o medo dos elementos, o medo de uma fera, em que a violência era uma forma aceita e, enfim, usual de se resolver os problemas, em que todo estranho era visto como inimigo, ainda pode até ser incorporado depois, mas visto e tratado a princípio como inimigo.
em que os homens, até o termo de animal, em que o macho dominante tinha poder absoluto sobre as fêmeas e as crianças, em que o poder e a autoridade do chefe lá da tribo do bando era incontestável. Ora, você vê isso toda hora ao seu lado aí. E é muito importante a gente estudar, a gente ampliar o nosso conhecimento, não só para identificar onde está a barbárie e onde está a civilização, mas principalmente para que nós possamos identificar aquele troglodita que existe dentro de cada um de nós. Por essa semana é isso, semana que vem eu mando os vídeos aí sobre os assuntos dos textos, tá? O colonialismo e a concentração do capital. Um grande abraço para vocês, espero que tenham uma boa semana.